começando mais um capítulo falando das origens das linguagens e das nacionalidades, que se trata da genealogia de Jafé, filho de Noé. Através deste quinto capítulo será falado sobre Magog, um personagem um pouco mal entendido e compreendido de acordo com alguns criteriosos. Quando se trata das escrituras, ele possui um grande detalhe para procurar com cuidado. Vamos ver um pouco no que se trata de acordo com o princípio no Gênesis capítulo 10, versículo 2, que diz desta forma: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Porém, quando se refere a Gog e Magog, veremos com mais detalhes que até os gregos têm uma visão sobre este povo diferente de acordo com seus historiadores da época. Vamos ver, mas de acordo com o profeta Ezequiel, nos dois capítulos 38 e 39, só alguns versículos que eu vou dizer, fala sobre uma nação que viria do extremo norte, presta atenção. E qual seria esta nação compreendida hoje de acordo com a localização geográfica? Fica bem claro que é a atual Rússia. E segundo Flávio Joséfo relata que os gregos afirmavam que eram os citas, como eu já falei, que direi com mais detalhes mais na frente. Com o passar dos tempos, os nomes dos locais foram mudados para se adequar com as linguagens dos povos, como já tinha falado em um dos vídeos anteriores especificamente sobre Askenaz, que dão referência a ele também, que de acordo com os gregos seriam regnianos. E vimos que são povos muito parecidos, principalmente por ser descendente de Jafé, que possuíam algo em comum, e conviverem próximos também. Mas vamos continuar a explanar sobre Magog, este personagem que as escrituras que mostra que viria com muito poder. Se formos ver quem seria esta nação tão poderosa capaz de trazer tanta influência aos povos do mundo. Quem está se aliando hoje a alguns países? Percebem ou preciso esclarecer? É claro que este canal é para isto, como já estou afirmando que a localização é na atual Rússia, que já foi uma das potências quando se trata de influência aos povos. Apenas citarei a parte que trazia a união dos países, conhecida como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que existiu no período entre 1922 a 1991, governada por um partido comunista, onde sua capital seria Moscou, como é até hoje. Mas quando se trata da influência entre os povos, hoje também corrobora nesta parte. Vamos ver que alguns países comunistas do mundo todos já estão se aliando com a Rússia, junto com muitos povos islâmicos. De acordo com o mapa, estaremos vendo aqui como era na época da União Soviética. Veja com detalhe cada um para que possa ser entendido como era aquele país e como era aquela união daqueles países. Agora vamos para as escrituras para ver o que ele afirma sobre estes povos em Ezequiel, capítulo 38, versículo 2, que diz assim: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E no capítulo 39, versículo 6, relata assim: e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou, como a gente conhece, quem eu sou, quem? O Senhor, que muitos conhecem, mas eu conheço como Yahweh, o nome do nosso Criador. Mas vamos adiante. E ainda comparando com as escrituras, podemos identificar com algo muito parecido em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que é a revelação a João, que diz assim, desta maneira: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, a Gog e a Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalhas.
em um encontro dos povos que se reunirão contra o povo do Criador e principalmente contra a nação de Israel. A gente vê que isso está acontecendo no mundo realmente. Se formos perceber, iremos com clareza ver que um povo está conseguindo enganar muitas nações por causa de tais influências. Mas vamos direto ao assunto para ver especificamente o local citado com a visão de alguns historiadores da época. A região compreendida sobre os povos de Magog se diz respeito à maioria dos citas, como fala Flávio Joséfo, um historiador da época do Salvador e dos apóstolos, que diz assim no livro A História dos Hebreus, ou Antiguidade Judaicas. Magog fundou a dos Magogianos, a que chamam citas. Assim está escrito no livro A História dos Hebreus. De acordo com como Flávio Joséfo fala sobre os citas, nas escrituras também explana bem claro sobre um povo conhecido como os citas, que se encontra numa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo 11, que diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós, ou seja, o Messias ele é tudo em nós. Aqui está o texto em grego para ver como seria escrito citas em grego, na qual seria a forma original, pois a maioria das palavras são derivadas do grego e do latim. Já no livro do Justo, conhecido como o livro de Yachar, ou Jazá como alguns conhecem, que por sua vez o nome traduzido quer dizer justo. Na história narra que Magog teve 2 filhos. Vamos ver o que diz no capítulo 7 e versículo 4 em específico, que diz assim: e os filhos de Magog foram Elihanaf e Lubal. De acordo com o site As Tabelas das Nações, que fala, Magog tinha 5 filhos que eram Elihanaf, Lubal, Baat, Jobab, Fatorra. Povos antigos conhecidos como os sarmatas não confundam com os samaritanos e alanos viviam na área ao redor do Mar Cáspio de cerca de 900 anos antes da Era Comum, que conhecido como a gente fala a Era antes de Cristo. Antes das tribos sarmatas e alane eram mais tarde chamadas de citas, que são os eslavos de hoje, que também eram conhecidos como os Rukis, que tem alguns nomes relacionados na legenda. Não há debate que eles eram os habitantes do sul da Rússia, e a existência dos nomes dos rios, como o Rus, refere-se à população Rus, que mais tarde, em torno de 739 depois da Era Comum. A palavra Rus, que estamos vendo como Rus, aparece novamente na Europa Oriental, curiosamente de uma fonte diferente. Os povos finlandeses referiam-se aos suecos como Ruotsi ou Rus, em contraste com os povos eslavos. Por isso que deriva do nome do distrito marítimo sueco de Uppland, que seriam as terras afastadas da costa, fazendo uma alusão ao Mar Báltico e ao Lago Malar, em uma região costeira de Roslagen. É daí que vem o termo dos seus habitantes chamado Hroðskarlar, ou Hroðskarlar, que é escrito dessa forma que está aqui. Significavam remadores ou marinheiros. É daí que nós vimos que os conquistadores suecos eram chamados de Varangians, que muitos conhecem como os vikings, pelos eslavos. Estabelecidos na Europa Oriental, adotaram os nomes das tribos locais, integrados com os eslavos. Rússia significa terra de Rus. Os eruditos continuam a debater a origem da palavra Rus, que se derivou de 2 fontes, os Ruotsi ou Rus,
os nomes finlandeses para os suecos e mais cedo dos citas, chamados de Rashu ou Rosh, no sul da Rússia. Alguns nomes relacionados a este personagem vejam nos escritos na forma em que transliteramos de acordo com Magog. Aqui está a forma de Gog e aqui está a forma dos citas. Porém, os citas, eles têm uma forma muito maior para poder chegar a uma forma, como eu posso dizer, única, que nós chamamos de citas. Mas isso é de acordo com os locais. Pode ver que depois tem esse nome aqui, ó. Alane, foi falado até nos capítulos anteriores. Por que estou citando aqui também? Porque sabemos que esses povos, eles se misturaram. E é como foi falado que o povo também não está tão específico como a gente vê. Houve também o chamado Rassapu. Por esse Rassapu veio esse povo todinho, por isso que chegou até nessa linguagem chamada de Rússia. Pode ver como era chamado aqui, ó, esses povos, até chegar aqui nos russos, bielorrussos e os ucranianos. E de acordo com o nome de Magog, a gente vê também que houve um nome chamado, conhecido de acordo com essa nomenclatura todinha, até chegar nesse nome Magyar. E quem seria esse Magyar? Seriam os húngaros, que é um termo chamado de Ungar. E desse Ungar vem esses termos todinho que está sendo falado aqui, de acordo com essa legenda, até chegar no Wenger. É deste personagem que veio os povos conhecidos como os finlandeses, lapões, estonianos, siberianos, iugoslavos, croatas, pônios, montenegrinos, sérvios, eslovenos, eslavos, búlgaros, poloneses, tchecos e outros grupos afins, como já falei antes. E ainda tinha uns nomes diferentes que eram chamados em sua época, que não possuem uma comparação na transformação dos seus nomes, de acordo com certos locais, como está aqui na legenda, de acordo com cada nome. Também haviam aqueles que foram perdidos de acordo com os registros da época. Isto é apenas algumas relações de acordo com as pesquisas feitas em livros e sites. Façam suas pesquisas para não ficarem apenas em meus conceitos ou de outros que não achamos que são donos do saber. Procure evoluir o seu pensamento, os seus conteúdos. Não fique pensando que eu sou dono da verdade. É por isso que estou fazendo este apelo, para que vocês não se percam em falsas esperanças. Aqui vou terminando este vídeo, que vou trazendo com muito cuidado em relação aos temas abordados. Qualquer dúvida, faça o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Ative o seu sininho para quando o vídeo for lançado, você veja o mais rápido possível. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos para que o canal cresça na medida que forem visualizados. Agradeço a todos desde já. Fique na paz de Yeshua HaMashiach.